Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre 5 dicas para você investir de forma consciente no Tesouro Direto. Aliás, não é só no Tesouro Direto não, mas de investimentos de uma forma geral. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação para que você se mantenha bem informado, porque aqui não fazemos indicação de investimento, só trazemos informação para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Então vamos começar aqui sem enrolação, direto às informações desse vídeo. Primeira informação para você que quer investir: você tem um planejamento financeiro? Muita gente, eu vejo muitos comentários, as pessoas desesperadas para pegar boas oportunidades e muitas das vezes comentando que já não tem mais dinheiro, que já não tem mais reserva. Será que você tem então esse planejamento? E o que eu quero chamar a sua atenção com relação ao planejamento? Você sabe quais são as suas receitas e as suas despesas? Primeiramente, vamos falar então da sua receita mensal. Muita gente sabe quanto que ganha, ou geralmente sabe quanto que ganha, mas você sabe em detalhes, linha a linha, gasto a gasto por mês, as suas despesas? Essa é uma resposta que as pessoas geralmente ficam na dúvida. Se você ficou na dúvida, não tem isso controlado ou realmente não sabe, é melhor você prestar bastante atenção no que vem pela frente. Segunda informação: como você controla as suas despesas? Bom, tem aquele tipo de controle que diz: eu não tenho controle nenhum, só tenho uma noção. Eu sei quanto que eu ganho, eu preciso fechar o mês pagando tudo, ainda tendo um restinho. Opa, esse aí é o descontrolado. Ou você sabe pela média? Não, mais ou menos, sei por alto, sabe aquelas afirmações que todo mundo fala? Eu sei mais ou menos, eu tenho uma noção. Cuidado, porque às vezes despesas que não estão às vezes bem controladas afetam o seu planejamento financeiro. Ou você é aquele terceiro: sei exatamente as despesas. Eu quero que você coloque aí no comentário para saber que tipo então de pessoa é você que controla as despesas. Aliás, por falar em comentário, nós temos aqui um card no nosso canal. Qual a sua dúvida? Você coloca a sua dúvida nos nossos vídeos, nós respondemos de forma escrita e às vezes geramos até um vídeo específico dessa dúvida. Então coloca aí para nós. Terceiro ponto: como e quando você define o valor do seu investimento? O que eu quero dizer com isso? Bom, se você sabe a sua receita e sabe a sua despesa, quando é que você define? É quando sobra? É no final do mês? Ou seja, se sobrar, você investe? Ou é no início do mês? Você já faz aquele investimento e sabe que o restante do mês você vai viver com aquele dinheiro ali, porque você já sabe quanto que você realmente precisa. Você faz isso todo mês? Ou você tem só uma noção mais ou menos? Faz um mês, o outro mês não faz? Essas informações são muito importantes para você se planejar para poder investir. Então, o primeiro passo para você investir é você ter um planejamento financeiro, saber exatamente as suas receitas e as suas despesas. Vamos seguindo por aqui. Reserva de emergência. Você já deve ter ouvido falar esse termo em inúmeros vídeos. O que é a reserva de emergência? É um valor financeiro que cubra as suas despesas fixas por um determinado período de tempo. O que é isso? Se acontece, por exemplo, alguma coisa imprevista, como por exemplo um desemprego, como por exemplo um problema de saúde não previsto, e que você precise passar por uma situação em que a sua renda vai reduzir drasticamente, você precisa ter então uma reserva, um valor financeiro guardado, para que você possa ir resgatando aos poucos desse valor e cobrindo essas despesas fixas. Até porque as variáveis, as despesas variáveis, você vai cancelando-as automaticamente. Só que tem um detalhe: reserva de emergência você só resgata em emergência. Falamos isso há muito tempo aqui no vídeo, mas vejo que ainda gera um pouco de dúvida. Somente em emergência. Então grave aí. Esse é o conceito de reserva de emergência. E quais são os pilares de um bom investimento aplicados à reserva de emergência? Primeiro deles, a segurança. Você não deve primar aqui pela rentabilidade, mas o principal é a segurança. Então você escolha um investimento que seja bem seguro. O que eu quero dizer com bem seguro? Aquele investimento que não seja tão volátil, aquele investimento em que você possa realmente resgatá-lo caso você precise, que é o segundo ponto, liquidez. Mas em relação da segurança, você já sabe que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil. Não estou dizendo de um título específico, mas do Tesouro Direto em si. Podem ter investimentos tão seguros quanto, mas mais não existe. Liquidez.
Liquidez, o que diz respeito a isso? É a possibilidade de você resgatar rapidamente a sua reserva de emergência no mesmo dia, ou seja, é o que nós chamamos de D0. Por que D0? 0 dia. Então você pediu e o dinheiro está na sua conta automaticamente. Por quê? Porque pode ser que naquele mesmo dia você precise de alguma despesa emergencial. Terceiro pilar, rentabilidade. Esse não é o mais importante. Você deve olhar para esses dois primeiros. Não significa que se você tiver uma oportunidade de investir numa reserva de emergência com valor mais alto, você vai hesitar e não vai colocar. Não, mas você olhe sempre a segurança e a liquidez. E quais são as possibilidades de reserva de emergência? Não é indicação. Aqui são possibilidades para que a sua mente se abra. Primeira delas, Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Bom, ele é mais seguro, já falei da segurança, porque é do Tesouro Direto. Segundo, vai passar a ter os resgates no título do Tesouro a partir do dia 13 de setembro em D0. Ou seja, se você resgatar, no mesmo dia já vai cair na sua conta. E a rentabilidade? Rentabilidade vinculada à taxa de juros. Ou seja, se a taxa Selic continuar subindo, como deve subir até o final do ano, então a sua rentabilidade continuará subindo. Fundo DI de um banco seguro. O que é um banco seguro? Um banco seguro é aquele na qual você consulta os dados dele e ele tem um lucro bom. Ele tem, por exemplo, a inadimplência baixa, enfim, tem alguns requisitos que você coloca lá no www.bancodata.com.br e você consulta pelo nome do banco. É importante, se você for para um fundo DI, que você tenha essa segurança, o banco seja um banco de confiança. Um resgate também em D0. Muitos fundos DI oferecem resgate em D mais 0. E uma rentabilidade, se você alcançar 100% do CDI, seria o ideal. Mas se for num bancão, já é mais complicado. Num bancão está gerando entre 95% a 100% do CDI. Então tá aí as informações iniciais para a sua reserva de emergência. Se você quer saber um pouco mais sobre não somente o Tesouro Selic, mas o Tesouro IPCA e o pré-fixado, assista esse nosso card, Mapa do Tesouro, um curso completo de Tesouro Direto, do 0 ao 10, para que você entenda tudo, absolutamente tudo. Bom, se você já fez o seu planejamento, sabe suas receitas, suas despesas e também tem a sua reserva de emergência, um terceiro ponto seria você ter uma reserva de oportunidade. E o que seria essa reserva de oportunidade? É aquele valor financeiro que você pode guardar para quando aparecer uma oportunidade que você olhar e falar, essa é imperdível, essa oportunidade pode não voltar mais. E se você tem a certeza disso, você vai comprar sem qualquer tipo de preocupação. Então essa é a situação. Uma grande oportunidade no mercado. E aí não precisa ser tão somente no Tesouro Direto. Pode ser em qualquer outro tipo de investimento. Essa oportunidade pode aparecer para você. Eu costumo dizer que essa reserva é bom que você tenha ela em torno de 20% de quanto que você realmente gostaria de estar investindo. Então anota aí, isso não é um número fixo, mas é um número que dá uma noção mais ou menos de que para você aproveitar essas grandes oportunidades de mercado. Bom, quais seriam essas oportunidades imperdíveis? Pronto. Quando nós temos, por exemplo, um momento de crise mais aguda no ambiente externo, por exemplo, se nós tivermos uma crise no mercado americano, no mercado europeu ou mesmo no mercado asiático, ou seja, algo que foge ao ambiente brasileiro e que contamine outros mercados, automaticamente isso vai chegar aqui no Brasil, se for algo mundial. Haja vista o que aconteceu na nossa situação sanitária em março do ano passado, que as oportunidades apareceram em cada um dos títulos, com taxas excepcionais e preços caindo radicalmente. Basta você olhar lá nos nossos gráficos, no histórico de preços e taxas no mês de março, veja o que aconteceu. Ou então um momento de estresse no mercado interno. Eu me lembro bem da situação logo depois da primeira fase que nós tivemos aí do problema sanitário, que nós tivemos na sequência a saída do ministro da Economia. Quando eu ouvi que o ministro da Economia ia dar uma declaração, na mesma hora eu coloquei o notebook do lado e fiquei tentando aproveitar essas oportunidades. Eventualmente, eu diria talvez nem tão eventualmente, o Tesouro Direto tira o site do ar, mas basta você ficar acessando lá e uma hora essa taxa volta, porque não fica o dia inteiro fora. Então tá aí uma dica para você ficar de olho. Estresse no mercado interno também é oportunidade. E aí por isso é importante você acompanhar as taxas e os preços dos títulos e também as notícias. As taxas e os preços eu já te convido, é esse nosso card. Qual a melhor taxa e o melhor preço? O Tesouro Direto está atualizando novamente os dados e nós vamos atualizar toda a nossa planilha que apresenta em detalhe a melhor taxa e o melhor preço, título a título.
Vamos falar então agora de como você investir. Então, se você já pegou essas 3 primeiras dicas, saiba como investir. Não invista sem conhecimento. Eu não sei se você é daquele investidor que compra algo para investir sem conhecer, só porque o vizinho falou, o amigo está ganhando, enfim. Cuidado nesse tipo de investimento, porque logo você pode cair numa cilada. Você comprou e depois vai querer então imputar isso para alguém. E aí, mas quem aperta o botão mesmo? Sou eu, é você. Então você sabe exatamente que o melhor investimento é no seu conhecimento. É isso que nós falamos aqui diariamente nesse canal. Então conheça em detalhes o investimento ou o tipo de título que você quer comprar. Não invista tão somente porque outros estão dizendo que está bom, que está ótimo, que está ganhando dinheiro. Conheça um pouco melhor. E como você deve conhecer um pouco melhor em relação ao Tesouro Direto? Primeiro ponto que você deve se atentar. E aí, eu já te peço, se você está gostando desse vídeo, dê aquele super like, porque agora eu quero chamar a sua atenção. Pontos de atenção no investimento no Tesouro Direto, para o que você está fazendo, e ouça esse aqui. Primeiro item, prazo, vencimento. O ideal é que você planeje-se quando comprar um título para só resgatá-lo no vencimento. Por que isso? Porque o título ele fica variando de preço. É a chamada marcação a mercado. Se você for vender antes, você vai vender pelo preço que o título vai estar naquele dia. Entretanto, se você levar até o vencimento, o título então vai se valorizando com juros compostos. E aí você vai receber exatamente a taxa acordada quando você resgatar no vencimento. Só que os títulos de renda fixa, os títulos do Tesouro, aliás, eles não vão subir linearmente, eles sobem oscilando, vai para baixo, vai para cima, eles ficam oscilando, mas lá no final vai pagar exatamente a taxa que foi acordada. Então grave isso, atente-se ao prazo, se o título tem um prazo, planeje-se para investir e deixar aquele dinheiro lá. E se acontecer de você ter uma oportunidade de resgatar na marcação a mercado, aí sim, você executa. Preços e taxas. Eu quero dizer algo para você. Por mais que nós apresentamos aqui o histórico de preços e taxas, nós só temos condições de olhar para o passado. Porque para o futuro é impossível prever se as taxas vão subir ou vão cair. Muitas pessoas colocam, e aí, a taxa vai continuar subindo? Vai melhorar? Não temos como fazer isso, mas olhar para o passado te dá uma boa referência. Porque você tem então o histórico das notícias, quer dizer, quando é que as taxas melhores apareceram? Nos momentos de estresse. Opa, então você já sabe, se as taxas estressaram, os preços muito provavelmente estão convidativos. Então eu quero dizer para você o seguinte, raramente alguém consegue realizar uma compra no menor preço do título, ou seja, na melhor taxa, e vender no inverso. Por quê? Porque é muito difícil você prever o futuro. Você pode até olhar o gráfico e achar que está no melhor momento, mas se a taxa continuar subindo, esse momento vai passar. Então não se preocupe com isso, você tem que se preocupar em ter ganho consistente. E aí o terceiro item, a segurança. Já falei sobre isso, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Então nesse tripé de investimento, prazo, preços e segurança, você já sabe aqui. Então prazo é o vencimento. Preços e taxas, estamos falando diretamente dos títulos. E a segurança é o do Tesouro Direto. Para encerrar, eu quero falar aqui sobre esse último item que mexe muito com as pessoas e muitas das vezes as pessoas se confundem a respeito disso. Só que antes, se você quer saber o que os grandes investidores estão comprando de títulos no Tesouro Nacional, os fundos de pensão, os grandes bancos, assista esse nosso card. Leilão do Tesouro Nacional. Lá eu explico tudo em detalhes. Bom, guarde a sua mente. A questão comportamental é importantíssima no investimento, tanto para você controlar a ansiedade, quanto para você inibir aí a sua ganância. Vamos falar dos dois. Primeiro, se você comprou um título e vê a taxa subindo, fica entrando todo dia no Tesouro para olhar lá, eita, tô perdendo, ai meu Deus, essa taxa subiu mais ainda, continua negativo e cada vez mais vai se assustando, significa que você não fez o planejamento adequado do seu investimento. E isso talvez esteja tirando a sua insônia e talvez tenha te deixado inquieto ao longo do dia. Então presta atenção, você tem que comprar um título já sabendo dele no vencimento. Qual é a exceção? Se você tiver uma oportunidade, uma reserva de oportunidade. Então você comprou, mas você está olhando a taxa para aproveitar novas oportunidades? Ok, só que grave aí, não é conselho, é apenas a minha opinião. Não entre de cabeça, vá aos poucos, compra fracionada, vai sentindo como que está o ambiente e como que estão as taxas. Então, controle a sua ansiedade.
Segundo ponto, marcação a mercado. O preço varia tanto para cima quanto para baixo, mas volto a dizer para você, ele vai te entregar exatamente o valor que você acordou. Se você comprou um prefixado, por exemplo, 2024 a 9,5, significa que até 2024 ele vai te pagar esses 9,5 anuais. Você não precisa se preocupar. Esse é o detalhe que você tem que ficar calmo. E se você comprou um Tesouro IPCA, ele vai te pagar o componente pré-fixado e a taxa da inflação. Se você quer saber um pouco mais que componente pré-fixado é esse, assista aqui no alto que teve uma dúvida muito interessante. Por fim, guarde a ganância. Na marcação a mercado, o ponto ótimo raramente é alcançado. O que é o ponto ótimo? Raramente alguém vai comprar na taxa lá em cima e vender na taxa lá embaixo. Isso é raríssimo, impossível. O que você tem que se atentar então se você quer fazer marcação a mercado? Comprar com uma taxa boa e ser paciente. Aguardar os juros compostos irem fazendo o efeito para que no futuro você avalie essa possibilidade. E não comprar, como eu já vi perguntas lá, se daqui a 90 dias já pode vender, se daqui a 4 meses. São perguntas que realmente não temos como responder. Por fim, para você se manter investidor por toda a sua vida, você precisa estar sempre no positivo. Ou seja, se você comprou um título e vai resgatar, está negativo. Depois você compra de novo. Vê que está tendo prejuízo a mercado, vende de novo para comprar outro título. Assim, você está simplesmente acabando com o seu capital aos poucos. E aí, você não vai ter logo recursos para investir. Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês aqui nesse vídeo de hoje, falando de uma forma geral, mas muito diretamente voltada para o Tesouro Direto. Se você gostou, assista esses 2 vídeos aqui no final. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que você siga cada vez mais essas 5 dicas aqui de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.